Eu salvei uma garota do mundo mortal. Ela tinha talento excepcional e ossos leves e incomuns. Seu charme era ainda maior que o meu. Com as técnicas e pílulas que eu lhe dei, seu cultivo progrediu rapidamente. Quase 1000 milhas por dia, mas ela ainda não estava satisfeita e se juntou a discípulos de outras seitas para me ferir gravemente. Finalmente, ela cravou meu tesouro mágico natal em meu coração. A lei da selva. O Dão é implacável. Ela ergueu o queixo e disse com um sorriso frio: poder morrer nas minhas mãos. É seu destino. Eu sou um corpo espiritual natural, para ela. Na verdade, ela sabia meu valor melhor do que ninguém. Então, após minha morte, ela absorveu e refinou meu corpo e ossos, até mesmo os tesouros raros na caverna. Ela carregou tudo, sem um traço de culpa ou hesitação. Ela partiu com orgulho, deixando uma frase: você não morrerá em vão. Quando eu refinar este seu corpo, haverá mais alguns materiais de seita no mundo do cultivo. 300 anos se passaram. Eu finalmente acordei. No momento em que abri meus olhos, a aura na caverna apareceu. Como se de repente tivesse ficado claro. Minha espada longa mais familiar, Xiaolian, foi desenterrada da terra por mim. Estava coberta de lama. As palavras Xiaolian no cabo da espada estavam tão borradas que mal podiam ser reconhecidas. Naquele ano, ela nasceu comigo e fez inúmeras seitas disputarem por ela. Com uma única espada, ela podia abrir montanhas e quebrar mares. Mas agora parece um pedaço de ferro abandonado. Olhando para este, minha mão parou por um momento, e então eu a carreguei para dentro da caverna já fria e silenciosa. A caverna estava em ruínas, a cabana desabou em escombros e o chão estava coberto de ervas daninhas. A árvore de comunicação divina do lado de fora da porta já havia se tornado um toco de árvore. Este lugar costumava ser rico em energia espiritual, mas agora está em tal estado de abandono. Mas Anqinjun ainda colocou muitas proibições ao redor da caverna, aparentemente com medo de que eu voltasse. Não importa. Nada disso pode me impedir de entrar na caverna. Eu peguei um pingente de jade empoeirado no canto. Ela era orgulhosa e nunca se importou com essas coisas vulgares. Então ainda está aqui. E aqueles tesouros que ela e Jian Jishou gostaram, de remédios espirituais a artefatos. Agora não restou nenhum. Ela não se digna tocar nas coisas que despreza, mas as coisas que ela valoriza. Também foram todas varridas por ela. O poder espiritual fluiu por um momento e a formação da caverna foi ativada. Uma rica energia espiritual surgiu como uma maré, e um caminho para o reino secreto apareceu imediatamente na minha frente. Zhang Qingjun calculou tudo, mas não sabia que ir para a Montanha Linin era na verdade a entrada de um reino secreto. Naqueles anos, eu guardei este lugar sozinho e não sei quantos anos solitários passei. Ela me puxou para o jogo. Afinal, ela só está cobiçando este lugar. Quando voltei para a caverna novamente, minha espada comum tinha uma nova aparência. Eu tinha uma bala de chumi extra na minha mão. Depois que Zhang Qingjun me matou, ela até refinou minha pele em obras de arte. Sangue refinado em remédios, cordas de cítara de acento dourado e ossos brancos embebidos nas lâminas das espadas. Um corpo espiritual natural, quando vivo, se tornou um obstáculo para ela, e depois se tornou um tônico para o caminho do cultivo. Saindo da caverna, meus olhos se voltaram para a montanha oposta. Lá vivia meu amigo de muitos anos. Um velho bêbado. Naquele ano, ele me lembrou para ter cuidado com Zhang Qingjun. Antes de chegar à caverna, eu olhei para a entrada da caverna que já estava selada. A caverna estava fria e desolada. Não havia um traço de vitalidade. Ao lado dos ossos brancos com manchas de sangue, jazia seu único tesouro mágico natal. Tão simples que era de partir o coração. Parece que ele não sobreviveu ao fim de sua vida. Olhando para a caverna vazia, parei em frente à parede de pedra. Nela, tortuosamente, estavam gravadas algumas linhas de palavras, que ele deixou com uma espada. O pequeno amigo Xiu morreu cedo. Morreu nas mãos de um traidor. Abaixo da parede de pedra, ainda havia um queimador de incenso para oferendas. Em direção à minha montanha, realizando uma bela história. Ambos se tornaram discípulos diretos do mestre da seita da espada. Eu vou para Elzan agora. Acenei com a mão para apagar as palavras na parede de pedra. Eu levantei o canto da minha boca. Xiaoyong. Você pode ter confundido as gerações. Eu vivi mais do que você. É apropriado me chamar de ancestral. Grande sabedoria parece tolice. Não é que eu ainda esteja vivo? E aquele Zhang Qingjun? Ele pode usar meus ossos para se tornar um discípulo direto do mestre da seita da espada. Claro, eu posso deixá-lo esfolar e extrair sua medula.
Em termos de qualificação, o mestre da seita da espada tem que me chamar de tio mestre. Mais uma vez, a caverna ficou silenciosa e caiu novamente. As palavras de Zhang Qingjun estão corretas. Possuir 7 agulhas e um tesouro, mas não ter a marca do Tesouro Supremo, é o pecado de possuir um jade no mundo do cultivo. Depois de experimentar a morte e ficar em silêncio por 300 anos, eu renasci. Minha alma não foi extinta. Embora meu corpo físico tenha sido destruído, posso usar tesouros mágicos para reconstruí-lo. Mas a vingança de o esfolar, tirar o coração e os ossos, eu nunca esqueci. Como ele sabia que eu não tinha um plano B? Apenas 3 dias. Zhang Qingjun certamente saberá da minha ressurreição, e as roupas de linho que eu usava foram trocadas por um manto de brocado de fios de ouro. Ajeitei as mangas, peguei minha espada e fui embora. Neste mundo de cultivo, Zhang Qingjun odeia minha pele, mas ainda assim extremamente. Depois de me apunhalar no coração, o primeiro negócio que ele fechou foi ele. Naquele ano, por que Zhang Qingjun fingiu ser misericordioso comigo? Usando meu corpo perdido para praticar alquimia, as pequenas correções o atingiram para escapar da ilusão e reverter a culpa que destrói o coração. Neste momento, eu ressuscitei, e sua arma mágica está fora de controle. Ver o rastreamento do caos. Como isso poderia ser normal? Como uma arma mágica natal pode perder o controle tão facilmente? O prodígio do céu da seita se importa com a aparência, hipócrita centenas de vezes mais do que nós, cultivadores soltos. Em seguida, a lâmina de vento deslizou pela face do homem. Uma marca de sangue apareceu repentinamente. O vento tremeu. Uma mulher de saia amarela apareceu de repente, os espíritos balançando, com medo de engravidar novamente. Um rosto bonito é revelado sob o véu. Fang Nianiao acena com a mão para suprimir os dois, arrogante e insolúvel. Este belo e jovem cultivador, que cultivou até a divisão da alma, é muito procurado. Seu estado de raiva me faz rir ainda mais. Uma formiga também merece discutir o rastreamento? Eu estou punindo Fang Nianiao em nome de Qingjun. Fang Nianiao zomba, agora como uma deusa. Neste momento, miserável e caindo na poeira, cheia de raiva. Com medo na mão, a aura espiritual flutua. Morra cedo. Quem é ele? Ele ruge, depois de muito tempo. Eu saí da esquina. Os olhos de Fang Nianiao se arregalaram, fixando-se em mim. Alegria! Você ainda está vivo? Meus lábios se curvaram. Afiando o ferro na mão, aproximando-se passo a passo, há muito tempo que não nos víamos. Eu vim para recuperar minhas coisas. Veio Anguilin Yinshan. Naquele ano, era um lugar remoto e pobre. Quando salvamos Zhang Qingjun, havia fome ao pé da montanha. O velho Qinshan e eu enviamos comida. A prisão mortal que eu não posso quebrar, a proibição da caverna não pode impedi-lo, ele está prestes a invadir. A senhorita Shenxian foi roubada por bandidos no caminho para remover o cadáver, sua vida por um fio. Eu tenho um destino com ele, Qinshan vê claramente, cultivando em silêncio. Mas finalmente foi salvo por meu elixir. Zhang Qingjun implorou de joelhos por abrigo, graça regeneradora. Qingjun não esquece, ele nunca mais pensará na poeira mundana, o mundo do cultivo é cruel. Ele pede os melhores recursos, tudo que eu tenho, ele aceita tudo. Juro que nunca me machucarei. Sua confiança é trocada por minha técnica, mas eu quero pedras espirituais e tesouros mágicos. Expondo suas mãos, uma pequena muda absorvendo nutrientes desesperadamente, mas mais tarde insatisfeita. Desejando mais, o reino secreto foi gravemente ferido pelo roubo de tesouros, difícil de reunir energia espiritual. O futuro é perdido, ele se arrepende infinitamente, implorando com os olhos cansados para que eu o salve novamente. Na cabeceira da cama, ouvi meus repetidos avisos, meu coração amoleceu, ele é um pouco parecido com o meu passado. E se for uma exceção? Então, para refinar a medicina para ele. Corpo espiritual inato, meu sangue é a isca, Zhang Qingjun, portanto, obteve boa sorte. Reparou os meridianos ainda mais, mas, portanto, meu paradeiro foi revelado, sendo perseguido. Vivendo em miséria todos os dias, no momento da lesão, não pude deixar de pensar naquele passado. As pílulas dadas a Zhang Qingjun, contendo meu sangue e suor refinados, um total de 4 pílulas. Inesperadamente, ele já havia usado 2, e o restante ele também facilmente exigiu. Esta pílula é incomparavelmente preciosa. Hábitos, você apenas sofreu um pequeno ferimento. Se eu soubesse disso antes, eu já teria dado a outros amigos. Agora, as coisas boas ao meu redor. Certamente não são poucas,
mas a situação é diferente de antes, sob o olhar atento de todos os lados. Eu absolutamente não ousaria apresentar outros tesouros secretos, e também. O segredo desta pílula nunca deve ser conhecido por estranhos. Eu me tornei uma pessoa. Ele realmente considerou minhas palavras como nada e facilmente as deu para outras pessoas tomarem. A lesão de Fang Nianiao e Jiang Zhishou. Eu sabia de relance que não era grave. Essa pílula é especializada em reparar meridianos e almas. Não tem muito efeito sobre eles. Em vez disso, meu peito sentiu uma dor intensa. Sangue jorrou repentinamente, quando nossos olhos se encontraram. Zhang Qinjun, vestindo uma roupa vermelha, caminhou levemente na estrada para o céu, o desvio que ele previu ir. Não percebi aquele sorriso diabólico no canto da boca dele, e algo me dizia para desconfiar de Zhang Qinjun. Eu tossi com um sorriso amargo, sem dar importância, prometendo com a palavra do céu. Não imaginei que falaria tão cedo. No dia em que Zhang Qinjun retornou, ele trouxe Fang Nianiao e Jiang Zhishou. Na verdade, esmagou meu Dantian com um sorriso no rosto, alegando ter encontrado um tesouro supremo. Mas imediatamente se virou e, sem hesitar, enfiou uma espada no meu coração. Ele zombou. Seu corpo espiritual original. Por que precisa de uma panaceia de cura? Antigamente, quão hipócrita você era. Você já sabia como me salvar. Mas me deixou implorar amargamente por ajuda, esperando que eu parecesse miserável para então concordar. Um sorriso ainda persistia no canto da boca enquanto segurava firmemente quando eu pedi ajuda, mas agora apunhala impiedosamente meu peito, arrancando meu coração e tirando meu sangue sem piedade, rasgando o passado. Fang Nianiao certa vez ficou atrás de Zhang Qinjun com os olhos cheios de excitação, mas agora seus olhos estão tímidos e apavorados, e após a mutilação, brilham levemente com uma luz dourada. Ele sabe que uma arma mágica está bloqueando seu peito. Em plena postura de batalha, o que você quer fazer? A disputa por recursos está em toda parte no mundo do cultivo. Sobreviver é o rei. No entanto, enquanto dizia isso, ele recuava passo a passo. Quando a consciência e o poder espiritual foram suprimidos por mim, seu rosto enrugou e o medo aumentou repentinamente. Matar você uma vez não é suficiente? Você ainda quer vir uma segunda vez? Vá embora. Neste momento, eu odeio esse tipo de olhar. Com um aceno de mão, sacou repentinamente a espada temperada. Os olhos claros de Fang Nianiao foram ofuscados instantaneamente pelo brilho da lâmina. 2 linhas de lágrimas de sangue escorreram, e um grito de dor soou em seguida. Ele dançava com os olhos feridos, apalpando a pipa em seus braços. Essa é sua arma mágica natal, mas agora não há nenhuma reação. As cordas. Onde foram parar? A pipa perdeu suas cordas. Ele agarrou firmemente a arma mágica, querendo fugir em pânico. Vendo sua expressão mudar, eu levantei a espada enquanto zombava, com um tom de zombaria em minhas palavras. Você já se gabou de que essas cordas eram de um velho amigo. Mas agora, como é o sabor das minhas cordas de seda dourada? O estado de espírito estava agitado. Embora Fang Nianiao fosse um cultivador, seu físico era forte, mas ele segurava firmemente a pipa, com o dedo indicador cheio de marcas de sangue. Seus lábios tremiam e era difícil abri-los. No entanto, mesmo fechando os olhos, sua aura ainda não era páreo para minha pressão. Ele argumentou em pânico. Não fui eu, foi Zhang Qinjun que me forçou. Eu nunca te machuquei. Você não pode me matar. No entanto, embora não me tenha prejudicado diretamente, ele espalhou a verdade sobre minha identidade e usou minha morte trágica para obter muitos benefícios. Fang Nianiao estava em um estado lamentável neste momento, prostrado no chão, sem um pingo de ar imortal. Claro que não vou te matar. Você perdeu seus olhos. Eu só quero que você viva. Diga a Zhang Qinjun que vim ajustar contas. Embora Xilia não se manche de sangue, ela fere a raiz. Eu adicionei algo aos seus olhos, de modo que a dor é incurável todas as noites. A pressão de Fang Nianiao diminuiu repentinamente, e ele escapou rapidamente em meio ao pânico. Olhei para o objeto que recuperei em minha mão. Meus olhos gradualmente ficaram frios. O Dão é implacável, mas as pessoas são diferentes. As pessoas têm 7 emoções e 6 desejos. Não pretendo esconder meu paradeiro e me aproximar das marcas de espada. A arma mágica está em tumulto novamente. Jiang Zhishou empunha a espada ruína, que eu mesmo refinei ao som dos tambores. O sabor de perder o controle desta arma mágica natal deve ser difícil de suportar, certo? Faltam 10 dias para a grande cerimônia de marcas de espada. Jiang Zhishou, que é o centro das atenções, se tornará um novo líder. No futuro,
As marcas de espada certamente brilharão intensamente, atraindo a atenção de todo o mundo do cultivo. Imerso na multidão de cultivadores soltos, folheando a lista da seita. Um nome familiar me surpreendeu. Fang Nianiao já deve saber que eu ressuscitei, e Zhang Qingjun. Como ele lidará com essa surpresa? Embora Jiang Jishou tenha sofrido ferimentos leves, ele ainda está bem, com ele e a fada Qingjun como testemunhas. O dia das marcas de espada certamente será incomparavelmente glorioso. O licor espiritual entrou em minha boca, e eu não pude deixar de rir para o céu. Meus dedos limparam suavemente o talismã espiritual na minha cintura, e a energia mágica vibrou levemente, como se estivesse ciente de algo. Olhei na direção das marcas de espada e não pude deixar de suspirar baixinho. Zhang Qingjun, você finalmente chegou. A noite também está um pouco fria. Silenciosamente me afastei de outros cultivadores, encontrando uma sombra de árvore tranquila sob a qual esperar secretamente. Em breve, duas figuras saíram da escuridão. Na noite escura, Jiang Jishou, após 300 anos de experiência. Sua majestade e poder espiritual queimavam como nuvens. Zhang Qingjun também perdeu sua ingenuidade passada, e entre as joias e o jade balançando. Na vasta região de Shanyun, Luo Shanju encontrou, seus ares eram como um sonho ilusório, e os dois estavam lado a lado. Os olhares que me lançam são uma mistura de receio e tensão, juntamente com um traço de ganância incontrolável. Zhang Qingjun parece ligeiramente feroz, seus olhos fixos em uma turbulência de emoções complexas que não consigo capturar. Xiu, quais são seus planos? Nós o acompanharemos até o fim. Enquanto ele falava, Jiang Jishou caiu à sua frente, agarrando firmemente a espada do Olu. Com um rosto cheio de tensão, será que vieram buscar vingança? Venham nos encontrar, então. Com olhar solene e aura de espada imponente, Zhang Qingjun proferiu as palavras. A expressão de Jiang Jishou era desagradável, mas eu já havia fixado as palavras com energia espiritual. Zhang Qingjun deu um passo para trás. Chocado e aterrorizado. Por que seu cultivo aumentou tanto? Grande realização no Reino 1. A pressão opressiva no vento fez com que a testa de Jiang Jishou suasse. Ele se aproximou hesitantemente de Lu Shengzi. Xiu, você já estava morto. Depois de retornar, será que você trilhou um caminho tortuoso? Essas palavras inflamaram a raiva em meu coração, suprimindo-o instantaneamente e fazendo suas pernas tremerem perigosamente. Com o sangue manchando os cantos da boca, os olhos de Zhang Qingjun estavam sem vida, olhando para mim com um leve tremor. A dor de coração se revelou, e com um som de ploft, ele caiu desajeitadamente no chão. Pisei sobre os sacos de armazenamento espalhados, soltando um resmungo frio em meu coração. Esta etapa é o que ele me deve. Desembainhei a espada e ataquei, perfurando Jiang Jishou. Usei meus ossos para criar minha arma mágica natal. Seu destino acabou. As palavras decididas fizeram os rostos dos dois empalidecerem. Zhang Qingjun avançou rapidamente. Assustado? Se eu pude matá-lo uma vez, posso matá-lo uma segunda vez. As espadas se chocaram, e a sombra da espada se soltou. Zhang Qingjun caiu no chão, cuspindo sangue. Zhang Qingjun ficou entre os dois, com um rosto cheio de determinação. Você realmente quer se tornar um inimigo do caminho certo? Invertendo favores e inimizades, a lâmina da espada testemunha, mesmo que o cultivo chegue ao grande veículo. Você ainda será difícil de escapar. A ferocidade nos olhos de Zhang Qingjun era tão resoluta quanto no passado. Eu sabia que você ficaria assim, fora de controle. Eu deveria ter cortado as ervas daninhas pela raiz. Ele era tão cruel quanto sempre. Que pena, tenho força suficiente para arrancar seu braço. Deixei seus gritos se misturarem em toda a área da floresta. Rapidamente peguei o saco de armazenamento em sua cintura. Tire o pó de 4 terras que você fez com minha carne. Juntamente com a pílula quebra de desgraças, coloquei tudo em meu bolso. Vendo meu saco de armazenamento, os olhos de Zhang Qingjun se encheram de ganância. Você simplesmente não conseguiu no início. Era apenas cultivo insuficiente. Eu zombei. Nos 300 anos, minha alma já estava escondida na câmara secreta da arma mágica. Finalmente, pude remodelar meu corpo físico. Zhang Qingjun levantou a cabeça atordoada. Jiang Jishou estava ao seu lado. Mantendo medo, Xiu, você ainda tem armas mágicas. Os recursos do mundo do cultivo pertencem àqueles que são capazes. Vendo sua transformação, fiquei ainda mais animado. Ele pensou, Jiang Jishou é uma boa peça de xadrez, querendo entrar na seita da espada. A justiça em sua boca é apenas uma desculpa falsa. Um ato repentino,
Tão implacável quanto mais adequado, o rosto de Zhang Qingjun estava pálido de medo, com intenção de matar. Ódio e medo se misturavam. Jiang Zhishou ficou na frente dele, com um sorriso frio no rosto. Com um pouco de desdém em seus olhos. Xiu, você está vivo e bem. Se você se opor ao caminho certo, será rotulado como um cultivador maligno. Ele provocou. Mas eu cortei metade de seu braço com uma espada, tentando engolir pílulas espirituais para ajudar na cura. Zhang Qingjun o seguiu de perto. Sem intenção de recuar, eu não vou te matar. Para começar, o tratamento cura tudo. Eu amo testemunhar a vingança ainda mais. Deixei o medo em seus olhos, me virei e usei minhas técnicas corporais para desaparecer. Hoje, a grande cerimônia da seita da espada pega os sacos de armazenamento e, juntamente com isso, o que Zhang Qingjun criou. A essência verdadeira da alma sincronizada causou um alvoroço no mundo do cultivo, o nascimento da essência verdadeira atraiu. Inúmeros cultivadores vieram pedir remédios, todos querem mudar seu destino. No entanto, Zhang Qingjun disse sem rodeios que os ingredientes medicinais são difíceis de encontrar. A chave está no coração de um corpo espiritual inato. O canto de seus lábios se curvou ligeiramente, deixando cair uma insinuação tentadora. Com os olhares de todos os cultivadores mudando, hoje não pude deixar de observar otimisticamente na comunidade. Com desenvoltura e propriedade, aqueles que possuem tesouros preciosos certamente receberão a punição merecida. E amanhã, na grande cerimônia da seita da espada, eu trarei uma alma chocante, um fervor único em milhares de anos no mundo do cultivo. Com certeza, vi Jiang Zhishou e Zhang Qingjun se tornarem armas mágicas. A multidão exclamou, dizendo abertamente que eles pertenciam ao céu. No entanto, a arma mágica perdeu o controle no ar. A agitação não parava. Os dois caíram direto no chão, e os cultivadores fugiram imediatamente. Incapazes de evitar o desastre iminente, o poder espiritual ficou fora de controle em um instante, e os dois bateram fortemente no chão. O cabelo comprido de Zhang Qingjun escapa como a noite. Jiang Zhishou. Apesar de não poder curar o protagonista perturbado, a partir do artefato mágico, sinto-me vazio ao vê-lo a rastejar para fora em desordem. As pessoas da seita Jiang olham para os dois. O ar parece congelar até que uma pressão de poder espiritual não consegue varrer. Acompanhado pela persuasão do caminho certo, quem está a zombar dos meus discípulos da seita Jiang? Um sorriso leve surge nos lábios. Eu desembainho a espada de aço e levanto-a ferozmente para cima, varrendo-a. As marcas da espada espalham-se como veias de caça. As lâminas de vento agitam-se. A seita Jiang, que se ergueu por 10.000 anos, racha estrondosamente. A poeira dispersa-se. Parado entre as marcas de caça, uma barreira envolve tudo. Eu olho diretamente para os olhos cheios de veias. Zhang Qingjun ajoelha-se de repente. A voz traz uma aspereza estridente. Mestre, ele é um cultivador de sangue. Cinzas mortas reacendem-se. Por favor, haja para o eliminar e exaltar o nome da minha seita Jiang. Jiang Zhishou também se ajoelha. Aperta a mão não correspondida, cheia de suor. Por favor, mestre, mate o cultivador de sangue. Exalte o nome da minha seita Jiang. Parece que, contanto que se oponham a eles, são rotulados como cultivadores malignos. As etiquetas. Os olhares das pessoas caem sobre mim, entrelaçados com ganância e ciúme. A pressão perigosa ataca novamente. A intenção assassina na aura é óbvia. Insano! Diga o seu nome! A minha seita Jiang não elimina desconhecidos. Eu rompo a quietude, salto para a plataforma da espada e aponto diretamente para a pessoa à frente sob os olhares do público. Sussurro. Discípulo da 20ª geração da seita Jiang, Shi Xiongnan, filho de Tang Xingvan. Shizou. O rosto de Zhang Qingjun perdeu a cor. A espinha de Jiang Zhishou. Não aguenta mais. Fang Nianiao também tem que baixar a cabeça e aceitar o destino. Levantar um espelho. O homem de meia-idade finalmente entra lentamente em meio às discussões dos cultivadores. Discípulo da 22ª geração da seita Jiang. Shen Qingfen presta homenagem ao tio mestre, mas eu o levanto gentilmente. Lanço-o para fora do círculo do destino. Hoje vim cobrar dívidas. A espada aponta diretamente para Zhang Qingjun e os outros três. O terror faz com que ele trema por todo o corpo. A aura entre o céu e a terra condensa-se. Devolva a coisa ao dono, mais 3 artefatos divinos. Shen Qingfen diz apressadamente. Tremendo, tenta impedir. As mangas compridas agitam-se. A pressão pressiona os três. Não é preciso. Eu respondo friamente. Artefatos mágicos. Eu deixo para a seita Jiang. Eu só quero apropriação indébita. Intenção assassina como guia.
Há uma agitação na multidão. Camaradas, se a feição de hoje for completamente cortada, a seita Jian provavelmente irá declinar. A espada oscila. A intenção assassina nos seus olhos é evidente. Não há compromisso. Se não pensares na seita Jian, deves pensar nos teus pais. Eles eram discípulos da seita Jian. Agora tornou-se uma recordação. Shen Qingfen diz friamente. Já que viemos da mesma fonte, libertem-se. Por que segurar tão firmemente? É melhor deixar Shen assumir a culpa. Em troca da prosperidade milenar da seita Jian, a seita Jian repele os cultivadores. A espada de aço encontra Shen Qingfen. Ele responde aos movimentos. Eu vejo a sombra cintilar, como um raio de luz branca cair. Os lábios de Shen Qingfen movem-se ligeiramente. Ele recua alguns passos e observa friamente. As duas espadas colidem. A energia da espada força os cultivadores a fecharem os olhos. A espada quebrada espalha-se aos pés. Eu admiro. Que pena. Matar-me também não adianta. Já não és um corpo espiritual natural. O sangue escorre do canto da boca. Shen Qingfen diz furiosamente. Os olhos estão vermelhos, fixando a espada quebrada. Grita furiosamente. Cultivador demoníaco. O ruído ao redor é isolado por mim. Eu corto a placa espiritual da espada demoníaca. Atiro-a para os braços de Shen Qingfen. Aproximo-me passo a passo. Desembainho a arma do destino. Sem hesitação. Quando os pais se separarem da seita Jian, Shen Qingfen levanta a cabeça. Usa todas as suas forças para impedir. Impossível. Nos últimos 2000 anos. Os nomes de Xixiongnan e Tan Xingvan são vastos como a luz. A seita Jian depende disso para sobreviver. Com os pais a defender a justiça, como podem desistir facilmente? Sela a sua desobediência. O pergaminho na minha mão transforma-se em pele. A placa espiritual da seita Jian aparece. Após alguns segundos, a consciência divina na placa espiritual manifesta-se. No reino secreto do ouro violeta da harmonia existem 30 partes. Xixiongnan, Tan Xingvan encontraram uma forma de quebrar o selo, mas foram secretamente mortos pelos seus companheiros. Pedem para se separarem da seita Jian após a morte. A expressão de Shen Qingfen é ardente, de alegria. Os pais realmente resolveram o problema da exaustão da energia espiritual. Eu sorrio friamente. A reação deles já estava dentro das minhas expectativas. O padrão de poço profundo surge. De fato, Xuan Qing recebeu a ordem da seita para investigar a solução para a exaustão da energia espiritual. As veias espirituais das grandes seitas não têm solução restante. Milhares de anos atrás, o reino secreto de Tai foi descoberto. As energias espirituais deixadas pelos antigos cultivadores não são insolúveis. A escassez de novos talentos não é por causa do básico. Mas o problema da energia espiritual, as grandes seitas não anunciam o perigo. Xuan Qing encontrou um objeto espiritual no reino secreto, querendo injetá-lo na veia espiritual, e acabou sendo morto. Abrindo a carta de despedida, que pena. Seu mestre e eu, Xuan Qing, estávamos no mesmo reino, passando pela tribulação. Um último encontro antes da morte os prendeu aqui. Temo que seja improvável que os membros da seita saiam. O rosto de Shen Qingfen ficou ligeiramente zangado. Não precisa ficar irritado. Meu mestre sempre recuou em seus méritos. Como posso permitir que você responda? Raiva inexplicável, aura como um pen. Já que existe um método para restaurar a veia espiritual, por que mantê-lo em segredo? Diante de seu questionamento, eu não recuo, não cedo, desembainho a espada e a coloco na bainha, não atiro. Alguém está tramando nas minhas costas. Shen Qingfen o impediu apressadamente. Shida Yuan. Xuan Qing disse antes de morrer, por que confrontar? É melhor reparar Chan. Ying Xiu intervém. Eu levanto a energia da espada, agitando o chão. Não se preocupe com ele. Eles não viverão muito. Mas ninguém procura. O chamado caminho correto é implacável. A obsessão do mestre. A ganância é difícil de resolver. Lutando pelo poder, a ganância não diminuiu. O vento uiva, está prestes a cair, reviver a energia espiritual, gerar Chonvu. Energia espiritual exausta, Zhang Qingjun e os três foram abandonados na frente. Humilhação incomparável. Você realmente quer ser inimigo do mundo do cultivo? Xiu? Me mate. Você está, sem dúvida, esperando Zhang Qingjun chegar. Eu destruo tudo. No começo era brincadeira, agora a situação. Não é nada além de um ciclo de causa e efeito. Em um instante, eu coloquei os três na minha manga. Eu levanto a sobrancelha e olho friamente. Eu ativei a força da formação casualmente.
Sob os olhos do público, desapareço sem deixar vestígios, deixando-os por conta própria. Depois de muitos dias, voltei para a montanha Lingen. Embora a milhares de quilômetros de distância, eu não me importo nem um pouco agora. Coloquei uma barreira ao redor da caverna. Eu bebo chá calmamente, saboreando, meus olhos pousam em Zhang Qingjun e os outros três. Inquietação e medo surgem em seus corações. O coração sempre pendurado os deixa ainda mais ansiosos. Longo silêncio. Finalmente, Jiang Zhishou quebra o impasse. Sua voz é como areia esfregando. Vários tendões da perna traseira foram pressionados no chão por mim, incapazes de se mover. A antiga postura arrogante já desapareceu. O que você quer, Jiang Zhishou? Como um prisioneiro, humor instável, querendo escapar. Mas me pergunta as condições. Eu sorrio levemente para ele. Abaixo o copo de chá. Você quer ir? Pode. Desista do seu cultivo. Deixe a seita da espada e comece do zero. Eu vou te deixar ir. E aí? Um traço de consciência pesada brilhou nos olhos de Jiang Zhishou. Mas logo foi encoberto. Abaixou a cabeça sem cor e ficou em silêncio. Vendo que ele não estava disposto, eu continuei bebendo chá e abri o livro de desenhos em minhas mãos, saboreando. Zhang Qingjun foi o segundo a falar, controlando seu próprio poder espiritual colocado sob o sol escaldante em um pilar de cobre. Embora ele não tenha poder espiritual, ele ainda é arrogante. Abrindo o livro de desenhos em minhas mãos, saboreando, Zhang Qingjun foi o segundo a falar, controlando seu próprio poder espiritual colocado sob o sol escaldante em um pilar de cobre. Embora ele não tenha poder espiritual, ele ainda é arrogante. Em segundo lugar, eu nunca me arrependi de não ter te matado. Ele não está disposto a ser inferior aos outros. Seu cultivo não é páreo. Nem um pouco errado. Se você não me matar, espere meu cultivo melhorar. Eu vou recuperar a justiça. Eu me lembro levemente do passado. Aquela garotinha teimosa. Os benefícios flutuam. A antiga bondade é cancelada. Quer ir também? Tudo bem. Descarte a veia dourada. Devolva minha bondade. De onde veio? Volte para onde veio. Ele olhou para você incrédulo, cheio de sangue. Você realmente quer que eu seja uma pessoa comum? Você disse no começo para me levar para a lista de imortais. Por que você me abandonou agora? Eu errei ao ver sua natureza, Adão. Agora a destruição é minha. Como previsto, ele também não está disposto a aceitar. Quanto a Fang Nianiao, a condição que propus foi cortar sua língua para que não pudesse mais falar. Nenhum dos três estava disposto a concordar comigo. Eu sorri em silêncio. A notícia já se espalhou, esperando que sua seita venha salvá-los. As 7 gerações dos três são como fogo aceso. Ying Xiu foi o primeiro a chegar, curvando-se e entrando firmemente no atalho, perguntando se eu estava disposto a seguir o que foi dito. Ajudar a seita a restaurar o pulso das nuvens, eu confirmei com a cabeça. Fang Nianiao estava cheio de intenções inacabadas em relação às 7 gerações. O líder Ying Xiu anunciou em um piscar de olhos que o expulsaria da seita, sem piedade. Ele não consegue ver, mas lágrimas de sangue escorrem. Não consegue ver com os olhos, apenas ouvir. Os 2 restantes tinham expressões rígidas, começando a se preocupar com seus destinos, Jiang Zhishou e Zhang Qingjun. Ainda mais assustados e confusos, alguém definitivamente virá nos salvar. Zhang Qingjun murmurou para si mesma. Jiang Zhishou interrompeu abruptamente, com um leve soco. Eu abandonei minhas expectativas. Quando o líder Ying Xiu estava se contendo com a mão esquerda, Shen Qingfen finalmente apareceu 3 dias depois. Seu rosto estava envelhecido. Como se tivesse envelhecido décadas da noite para o dia. Líder espiritual Xi, eu estou disposto pelo futuro de Jianzhong. Imploro que você ajude. As palavras eram sinceras, e também Zhang Qingjun enviou os remédios ofertados, até que retornassem ao seu dono original, enfrentando sua situação. Eu ponderei por um momento, sorri levemente. Voluntariamente dissolverei Jianzhong. Voluntariamente dispersarei o pulso espiritual da seita antes que as palavras terminassem. Ele ergueu a cabeça abruptamente, choque e complexidade rapidamente fluíram em seu rosto. Eu recusei decisivamente. Impossível. Jianzhong continuou por dezenas de milhares de anos. Como poderia ser interrompido em minhas mãos? Pensando por um momento, ele cerrou os dentes e removeu o saco de armazenamento. Além da condição de dissolver Jianzhong, eu estou disposto a oferecer metade dos segredos da seita. Depois de uma pausa, sua expressão era como se estivesse tomando uma decisão difícil. Ao mesmo tempo, Jiang Zhishou e Zhang Qingjun, eu também os entrego ao seu dispor. Sobre isso, eu já estabeleci uma proibição. Os 2 podem ver claramente.
cada movimento de Shen Qingfen, mas ele não consegue perceber onde eles estão. Cada frase, sem reservas, entrou em seus ouvidos, Zhang Qingjun, que dizia não se importar. Nesse momento, a palma de sua mão já estava sangrando, sua expressão desesperada. Jiang Zhishou abaixou a cabeça em silêncio. Encolhendo-se silenciosamente no canto, Shen Qingfen saiu mancando com um pouco de abatimento. Para os três que ficaram, eles já eram peixes mortos para a seita. Voltar para que adiantaria? Nos dias seguintes, várias seitas chegaram uma após a outra, um dia após o outro. Até que ninguém mais perguntasse. Então, chegou o momento de lidar com os três. Depois de restaurar um pouco do meu cultivo, enviei Fang Nianiao para Gyua, um reino desconhecido. Embora não tenha cultivo, os hábitos de um cultivador ainda estão lá, deixando algumas manchas de tigre de sangue. Eu me virei para sair, quanto a Jiang Zhishou, depois de ter seu cultivo destruído. Então, ele foi colocado na multidão, enganando o mundo, de um futuro líder da seita. Ele caiu para um cultivador solto. Orgulhoso como ele, mesmo que se humilhe, o nó em seu coração já está formado. Quanto a Zhang Qingjun, ela quer liberdade, então eu acerto as contas. Selo seus meridianos, prenda-a em uma área de mortais, nada mais do que mais algumas centenas de anos de fome. Eu o levei de volta ao reino mortal, a luxuosa loja de roupas de antigamente já havia se transformado em poeira. As dinastias mudaram, ele estava irreconhecível, antes de partir. Deixei algum dinheiro. Quando ele acordou, agarrou firmemente a bainha de minhas vestes. Não, você não pode me deixar, eu te imploro. Me salve mais uma vez. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, contando sobre o afeto do passado. Implorando para ficar ao meu lado, Purron puxou a bainha de suas vestes, eu estendi a mão e retirei a última moeda de prata escondida em sua manga, em seu abandono da vida. Isentei-o de impostos, completando sua tão sonhada redenção, que se tornou vazia. Eu dei meio passo para trás, olhando para Zhang Qingjun por último. Você nunca mudou. Amando a si mesma como sempre, o Monte Linin se transformou em uma colina sem nome. Inúmeros tesouros raros na terra secreta, mas eu só trouxe o insípido. Apenas o aroma do vinho da montanha pode ser considerado minha vida. Décadas depois, a lâmpada da vida de Zhang Qingjun foi a primeira a se extinguir, embora sua beleza permanecesse constante. Os anos no mundo mortal não foram suficientes, mas ele não conseguiu resistir às figuras do Dom Celestial, tornando-se uma lenda. 10 anos de conflito extremo, ele foi visto como uma calamidade, implorando por o fim da grande seca, e ele também desapareceu sem deixar vestígios, Fang Nianiao preso em um pesadelo. Incapaz de escapar, enquanto Jiang Zhishou, cheio de dúvidas, apenas se preocupa em cultivar. A recuperação da energia espiritual no mundo do cultivo, um mundo há muito adormecido, faz com que as estrelas brilhem intensamente. Eu vivo isolado fora do mundo do cultivo, bebendo uma taça com 2 ou 3 amigos. Que tal nós guiarmos o mundo mortal?